Esse é divisor de opiniões, né? Porque a gente fez a reação, né, do plot, aquela coisa primeiro, ficamos todo mundo oriçado. Eu percebi que rolou aí as novas informações deixaram o fandom polvorosa. Naquela época, quando a gente fez o CDZ News, tinha saído a primeira parte, né? A primeira parte do primeiro volume. A gente, recapitulando, né? O Time Odyssey era um mangá feito. Não é um mangá, na verdade, é um quadrinho. né? É um quadrinho feito na França. O autor é um francês, né? São dois franceses, é o Jérôme Belquier, que ele é conhecido do fandom há muitos anos. Ele fez aquela animaçãozinha de Hades antes da saga de Hades ser animada oficialmente, né? Então, assim, tem todo o histórico, né, no fandom. E o Arnaud Dolen, que ele é o cara que fez basicamente, o Jerome Belquier faz a história e os desenhos, e o cara desenvolve o roteiro, né? O Arnaud, ele desenvolve o roteiro. Então ele vai fazer essa história dividida em 5 volumes, vai ser um por ano pra sair. Nossa! Né? Fala Kurumada e o primeiro, naquela época, a Champion Red decidiu, Kurumada, né, pediu que fosse lançado logo no Japão, né? Então, a Akita Shoten pegou o volume 1, dividiu em 2 partes e publicou a primeira naquele mês de julho, né? E depois veio agora, em setembro, a conclusão, né? O volume. E no finalzinho de setembro, depois que a Champion Red saiu lá no Japão, os franceses tiveram acesso ao volume oficialmente lançado em francês lá na terra deles, né, inteiro. Com 2 versões, uma versão comum, uma história do jeito que está na Champion Red, e uma edição de colecionador, que é mais algumas páginas extras com bastidores, curiosidades, inspirações para os personagens. Ele explica um monte de coisa lá, dos personagens que aparecem no volume 1. E uma side story, né, uma história lateral, paralela, de 8 páginas, contando um passado da armadura de Fênix, né? E cada volume vai ser esse esquema, vai ter uma edição normal e uma edição extra, uma edição de colecionador, com mais páginas, contando uma história a mais. Vai né? ter esse a mais não vem na Champion. Não veio. Foi revelado agora, quando a galera comprou lá na França, e aí começou a, né, pipocar as notícias e tal. Então, aí acabou se revelando, né, na segunda metade da história. Na primeira metade da história, a gente viu que guerreiros do tempo, né, os enviados de Cronos, atacaram, né, o Sei e os amigos dele procurando pelo Ikki, né? Porque o Cronos, né, que é uma entidade misteriosa, né, na história, ele fez um pacto com os Zeus de mudar o destino do Ikki, que na história lá do Time Odyssey, Ikki estaria destinado a ser o corpo do Hades. E ele seria super poderoso a ponto de derrotar Atena e ameaçar os deuses do Olimpo também, né? Top. Zeus sabendo disso, né? De alguma forma ele anteviu isso. E aí ele fez um acordo com o Cronos para que ele impedisse isso de acontecer, né? Pois é, aí o Cronos, querendo ocupar um lugar entre os 12 deuses do Olimpo, começou a manipular a história, né? Para que o Ikki se tornasse Fênix e fosse eliminado pelos Cavaleiros como vilão e pronto, estaria resolvida a história. Só que o Ikki não morreu. Aliás, até um ponto controverso nessa história, porque o roteiro lá da história conta que o Ikki ele reviveu, né? Então, assim, dá a entender que ele de fato teria morrido e ressuscitado. O que pra mim é muito absurdo, né? Mas é uma coisa que meio que paira entre o fandom, né? Essa coisa de que o Ikki de fato tem esse poder de reviver, literalmente falando, né? É uma coisa que eu abomino, não gosto dessa ideia, mas que o Kurumada de fato nunca pontuou. Mas ficou meio que subentendido pelos fãs desde que o Ikki, inclusive, levou uma explosão galáctica do Saga, foi, entre aspas, evaporado, e depois apareceu de novo em Poseidon, né? No mangá. Assim, muita gente interpreta que o Ikki de fato tem essa habilidade de reviver, né? Então, enfim, na história ele segue essa linha de raciocínio, dá-se a entender que o Ikki morreu na batalha lá no final da batalha dos Cavaleiros Negros e tal, com os Cavaleiros de Prata apareceram. Quem matou ele? O Ikki teria morrido, né, no desabamento lá do Monte Fuji. Verdade. Né? E ele teria revivido, aparecido de novo, né? Esse é entre aspas, né? Enfim.
E isso teria ido contra os planos do Cronos. O Cronos tinha feito tudo pro Ikki ser vilão na história. Os Cavaleiros de Atena teriam matado ele e ele não seria Hades, né? Aí ele percebe que o Ikki voltou e que ele vai ter que fazer mais força pra mudar a história. Entendi. Né? Então, o capítulo que a gente viu até então mostrava os guerreiros do tempo, né? Procurando o Ikki, né? Uhum. E aí os Cavaleiros de Atena ficaram assim já meio desconfiados, né? Por que estavam atrás do Ikki. E aí a metade do primeiro capítulo mostrava os enviados do Cronos indo atrás do Ikki e o Ikki derrotava eles com um golpe só, né? Corta para a segunda metade do volume 1, né? Na história, que mostra que o Ikki, depois ele é abordado, depois de derrotar os guerreiros lá do Cronos, aparecem mais guerreiros, 3 enviados do Cronos. Que na verdade são não. A gente já tinha sabido pela edição passada, né? Que o Cronos tinha entregue a um dos enviados dele um fio de oricalco que ele tinha conseguido com o Hefesto, né? Para que ele mudasse, para que as moiras, né? As 3 irmãs que elas tecem a tapeçaria do destino, né? Dos humanos. Elas, da mitologia. E elas fizessem alguma coisa com esse fio que ajudasse a fazer o que o Cronos queria, né? Mudar a história do Ikki, né? Faz o remendo aí, foi basicamente isso. Exatamente. Nossa, eu pensei exatamente na mesma palavra, fazer um remendo. Faz o remendo. Então, o que acontece? O Ikki na história, essa segunda metade do capítulo, ele é abordado por essas três figuras. Elas aparecem primeiro escondidas, né, no manto, encapuzadas, né? E elas levam ele, de repente, pro Erebor, né? E o Erebor, na história, eu não lembro na mitologia grega, Nicole pode até dizer o que é o Erebor, mas assim, na história do Time Odyssey, ele é como se fosse um lugar à parte do tempo. Ele é um lugar onde elas falam, né, até lá, explicam para ele que ali é onde o destino e os sonhos dos humanos se encontram ali, onde eles ficam à parte, né, na história do tempo. E aí elas resolvem acabar com o Ikki ali, né? Ô, louco. Pra justamente cumprir o desígnio do Cronos. Acabar com ele, tipo, matar ele? Eles querem acabar com ele, porque afinal de contas ele era pra ter morrido e não morreu, né? Então, a ideia é essa. Será que ele vai dentro dessa mitologia? Primeiro ela... Não, fale. Não, será que eu tô me perguntando se o nome dentro dessa mitologia que ele vai explicar o porquê que o Ikki é imortal? Vai tentar... É isso? Bom, até agora não diz nada. No começo, quando o Ikki chega lá no Erebor, né? No Erebor, ele tá com a armadura dele sem cor. A armadura dele, que é laranja no mangá, né? Ela fica sem cor, descolorida. E aí, elas explicam que ali, nenhuma das armaduras que não sejam as deles, dos guerreiros do Cronos, né? Tem efeito ali, naquele lugar. Eles perdem completamente o poder. Então, elas usam essas vestimentas, elas até aparecem depois, elas se equipam com elas, né? São as chamadas auras, né? Então elas se equipam com essas vestimentas e explicam que ali o Ikki não é nada, que é a armadura dele, né? Então elas destroem a armadura dele facilmente, né? O Ikki até tenta lutar com uma delas primeiro, dá um golpe fantasma, inclusive, na Cloto, né? São 2. São 3, na verdade. A Cloto, a Lax, se não me engano, Laxis, e a da outra, peraí, deixa eu ver aqui, na minha colinha. São 3 guerreiras. Cloto. São as parcas que a gente conhece na mitologia grega, né? Uma é a que tece a vida, né? Tece o fio da vida. Uma que desenvolve, né? Que Laxis, Atropos. Né? Laxis e Atropos. Clotos, Laxis e Atropos. Uma que fia a vida, cria a vida, o fio da vida. Outra que desenvolve, tece o destino. E a outra que corta o fio da vida. Elas que fazem a tapeçaria do destino dos humanos, né? Então o Ikki começa lutando com a Cloto, né? E aí ele logo aplica o golpe fantasma de Fênix nela, mas não funciona. Não funciona nela. Então ela usa o golpe dela, e destrói a armadura de Fênix completamente. E aí ela começa a contar para ele, né? Que sobre o quanto elas já estavam tramando, já estavam interferindo no destino dele,
para que ele chegasse aonde ele chegou, né? E aí a história interrompe-se para entrar no flashback, onde elas contam sobre o mestre do Ikki, né? Que é o Guilt, que a gente conhece no clássico, e aí a gente sabe um pouquinho mais sobre ele nessa história. E afinal de contas a gente fica sabendo, né, por esse flashback, que ele era um guerreiro chamado Jorge. Ei, né? Jorge. E o próprio. Ai, explicado tudo, pessoal. Ih, rapaz. Agora faz tudo faz sentido. Eita, a história mostra o passado, até tem um errinho nessa história nessa história, tem um erro que o flashback é de 4 anos atrás. Só que os cavaleiros eles treinaram há 6 anos atrás, né? Eles começaram o treinamento deles. Então tem um errinho aí cronológico do Jerome aí, né? Mas ou então o Jerome vai explicar de alguma forma que eu não sei ainda, porque a história se encerra sem explicar isso, né? A história do Ikki, esse volume, né? Nem a side story explica isso. Mas enfim, o flashback mostra esse personagem, né? O Jorge chegando com uma roupa bem característica mesmo. Depois até a edição de colecionador traz algumas informações adicionais explicando que o Jorge ele é peruano, né? Ele é peruano em homenagem a um colecionador famoso do fandom de Saint Seiya, né? Que é o Jorge, que até teve Guinness, ele tem um museu de Saint Seiya. É um cara que existe de verdade. O Jerome quis homenagear ele, deu o nome de Jorge e a nacionalidade peruana, né? Por causa dele. Então, nesse flashback, o Jorge ele atende ao chamado do mestre, e aí ele vai à presença dele no santuário, volta ao santuário depois de muito tempo afastado, né? E ele tem uma rusga com o mestre, né? Ele não gosta do mestre do santuário, né? Mas ele diz que volta ao santuário por causa de Atena. Ele veio para atender o chamado de Atena, não do mestre, né? E aí ele é surpreendido com a presença do Máscara da Morte de Câncer também que tá lá junto com o mestre. O objetivo do mestre em chamar ele ali é porque ele diz que logo o Jorge vai receber um discípulo, né? Vai receber um pupilo novo, e ele quer que o Jorge treine ele como um cavaleiro, para que ele vire o Cavaleiro de Fênix, na Ilha Rainha da Morte, né? E que ele se torne um guerreiro do ódio, que ele seja educado da forma que ele vira um vilão, entendeu? Só que o Jorge não concorda com isso, né? O Jorge ele não é uma má pessoa na história. Né? Ah, né não, o Jorge não é. Ah, pronto. Pois é. Ele deixou de lado o santuário, inclusive na edição de colecionador dizem que ele era cavaleiro de prata de fornalha. Ah, sim. Né? Então ele deixou o santuário, foi pra Ilha da Rainha da Morte e lá ficou, né? O Máscara da Morte. Para a gente, né? E pela insolência dele, o Máscara da Morte ataca ele, né? E aí o mestre não quer que ele morra, impede o Máscara da Morte de matar ele, porque ele tem que cumprir essa missão que foi dada a ele. Aí depois mostra que o mestre estava em um acordo com as moiras, com as 3 irmãs, né? Elas queriam justamente que ele fizesse isso. Esse também tá em mancomunado? O mestre do santuário estava lá, né? As moiras estavam no ouvido dele soprando, né? Prometendo que ele conseguiria as ambições dele, né? De se tornar o mestre e ser mais que Atena, se ele colaborasse nesse plano maior, né? Então ele pegou e fez isso com o Jorge, porque queria que ele fosse o mestre do Ikki a pedido das moiras, né? Tinha a ver com o plano do Cronos também, né? Já que não tinha nada certo. Enfim, já fazia parte do plano, né? Aí o que acontece? O Máscara da Morte leva o Jorge para ser torturado no calabouço lá do santuário, né? Enquanto isso, o mestre vai até uma casinha lá no santuário, onde ele encontra um outro cavaleiro, que é o Cavaleiro da Constelação de Escultor, e ele tá lá esculpindo uma máscara e ele dá pra Shaina, ainda criancinha. A Shaina criancinha aparece na história e ela tá recebendo a máscara desse cara, que ele é o escultor de máscaras do santuário, né? Um escultor. Eita! Então ele pega e recebe a visita do mestre, fica honrado, né? Aí que tá, na minha tradução, porque eu fiz tradução do japonês, né? Da Champion Red, no começo. Pela tradução, o nome dele era Rodan, né? Só que a edição francesa, o nome dele é outro, é Lodin, se não me engano, Lodan. E parece que é outra homenagem do Jerome a um outro fã chileno, eu não conheço. Enfim. Aí ele pega
fica enaltecido, né, pelo mestre do santuário ter ido lá, visitá-lo e tal. O Jerome Alquê, gente, eu tô achando muito engraçado. O Jerome Alquê, ele tá fazendo aí, né, homenageando os fandons pra todo mundo pegar leve com ele. Essa é a negociação do congresso que ele tá fazendo. Tá negociando aí com o Centrão. Que é isso aí, gente? Ele inclusive, ele explica na edição de colecionador que algumas as vestimentas visual dos personagens, ele contou com a ajuda de outros fãs também, que ele consultou e tal. O Marco Albieri, inclusive, ajudou ele a desenvolver o design também, sabe? E o cara realmente então, é o Centrão. Pois porque assim, o cara tá meio que... Ele só não eu não sei se ele falou com alguém do Brasil. Comigo ele não falou, pelo menos. Eu não sei se ele falou com alguém do Brasil ou vai vamos fazer. Perdeu uma grande chance. Nós somos relevantes. Eu não sei se ele falou com alguém que fez algum fanzine ou algum. Talvez, Enfim, voltando pra história. Aí o Rodan pergunta, né, por que ele tá lá, querendo, né, o que ele tá fazendo ali e tal. Aí ele diz que precisa de uma máscara que transmita essa imagem de medo e de ódio, né, que ele quer. Aí ele vê a máscara que o Guilt tinha, né? Aquela máscara de demônio, né? E aí ele escolhe aquela máscara pra levar pra ele. Ele que fez aquela máscara, então? O Rodan que fez. Uma máscara feia, velho. Aí ele pega... feia porque é feia, mas é bonito. Ele pega a máscara e leva, né? E aí a Cloto explica, né? Que foi por causa do Ikki, né? Que ele se tornou quem ele era, né? Porque o mestre do santuário pegou essa máscara, levou até onde o calabouço onde o Jorge estava, cravou ela no rosto dele e aplicou o Satã Imperial nele. E aí deu a ordem que ele, né, treinasse o Ikki, transformasse ele em Fênix e tal. Durou 6 anos o golpe do... O Jorge não queria, porque ele não queria que alguém maligno se apossasse da armadura de Fênix. E uma das funções dele é justamente essa. Ele estava lá na Reina da Morte para impedir que alguém impuro se apossasse de Fênix e provocasse uma tragédia como no passado. Aí é que tá. Essa história a gente só fica sabendo na side story que tá na edição de colecionador. Qual que é o... Na edição de colecionador mostra que aliás, no mangá ainda mostra, né, que o Guilt, né, ele é o mestre do santuário, quando colocou a máscara dele, chamou ele de Guilt, né? Ele era o culpado, né? Culpado de nada, ganhou de graça. E fez como fez com a Aiolo, disse que ele era um traidor, que tinha chegado lá pra atacar a Athena, e manda ele sair correndo, né? E aí manda o Shura atrás dele. Então o Shura quase mata o Guilt. Grande Shura. É o matador. Como é que fala no Pantanal? É o gatilho de covarde? Cavaleiro de covarde do santuário. O Guilt foge do santuário, consegue fugir em direção à Ilha da Rainha da Morte. E a side story mostra ele quase morrendo para chegar lá, né, no barquinho. Quando ele chega lá, ele tem forças ainda, ele tá tentando se controlar ainda a mente dele. Com a pouca sanidade que ele tem, ele chega até a Esmeralda. A Esmeralda fica lá assustada, porque ele chegou lá todo ensanguentado e com aquela máscara estranha. E aí ele pede, enquanto ela cuida dos ferimentos dele, ele vai e conta pra ele tem um pedido pra ela. Ele explica, né, que ele vai mudar radicalmente, que ele vai ficar, né, diferente, vai por causa da missão que o mestre deu a ele não tem como negar agora. E aí ele conta que ela precisa saber da lenda da armadura de Fênix para que isso não possa acontecer, para não possa se repetir essa história. E aí ele conta que no passado, ele conta a origem das armaduras, né, a história muito, muito puxada daquela origem do hipermito que a gente conhece, né? As armaduras foram criadas no continente de Mu, né? E aconteceu uma tragédia, né? E aí muitas armaduras haviam se perdido e tal, com a destruição do continente Mu. E aí ele explica que aconteceu o seguinte: a armadura de Fênix era uma das poucas que não tinha aceitado um usuário. Ela era muito assim, né, arredia. Então, um determinado homem maligno, que na side story mostra uma ilustração desse homem com a sombra como se fosse o Saga maligno. Eita! Né? Esse personagem na área mitológica tentou se apossar da armadura de Fênix à força. Ela não aceitou. E além de ter rejeitado ele, ela causou uma reação em cadeia e explodiu, saiu soltando chão para todo lado.
e destruiu o continente Mu. Ela que provocou a destruição do continente Mu. Top. E o que sobrou do continente Mu é justamente a Rainha da Morte, segundo o permite, e a side story reforça. Então a armadura de Fênix foi a única que ficou lá, né, na ilha, sem um usuário, né? Então o Jorge queria que a Esmeralda evitasse que essa tragédia acontecesse novamente, que alguém maligno se apossasse da armadura e uma nova tragédia acontecesse, né? Por causa disso, que se alguém maligno possuísse armadura, ele ou seria, né, ou teria um desastre, ou então a pessoa seria tão poderosa que se apossaria da armadura e faria um mal maior também, de qualquer forma, né? De fato, né? O objetivo do Ikki, a gente vê que ele, né, no anime até fica mais claro que ele queria dominar o mundo e tal. Enfim, louco. louco. Aí ele pede que a Esmeralda ajude o Ikki, que vai chegar na Ilha da Rainha da Morte, porque por mais que o Guilt vai ser obrigado a treinar ele com dureza, ensinando a ser um guerreiro do ódio, a Esmeralda vai ter que ajudar ele e sempre mostrar o caminho do amor pra ele, sempre dar aquela colher de chá pro Ikki, né? Sempre dar aquela ajuda e tal, pra ele não esquecer a humanidade dele, né? Então, assim, o Jorge faz esse último esforço, né, antes de se tornar quem ele é, né? Então a história é basicamente essa, basicamente mostrando essa explicação, né, de quem é, do motivo pelo qual, né, a armadura de Fênix está lá na Ilha da Rainha da Morte e tal, e dessa missão que a Esmeralda tinha. Esse é o volume do Ikki, vai ter um volume para cada um, não é? Vai ter para cada um. Aí volta pra história no volume, né, a história que não terminou ainda, né, que isso era flashback, né, isso era o side story da história do Jorge, né. Na história do volume, o Ikki, ele, ao escutar essa história lá da Cloto, ele fica com ódio, né, fica com raiva, queima o cosmo dele lá no Erebor, e aí as cinzas da armadura de Fênix se restauram, e aí volta num formato diferente, né, pra surpresa delas, né, das Moiras. E aí ela volta como se fosse a armadura V3 de Fênix, da armadura da saga de Hades, sabe? Só que escura, só que sombria, né? Aí ele explica que a armadura de Fênix, ela tem uma habilidade, além de se regenerar por si só, ela tem uma habilidade de assimilação. Ela absorve coisas também, ela absorve energia ao redor dela também. Então, como ele estava lá no Erebor, e ele fez o cosmo dele queimar, ele fez a armadura voltar, absorvendo a própria essência do Erebor. Só do Erebor. Então ela também se tornou, por tempo limitado, uma armadura, uma aura, como se fosse um vestimento dos guerreiros lá do Cronos, né? E aí ele pega, e depois de escutar essa história do passado do Guilt, né, o que fizeram com ele, né, por causa dele, ele resolve usar a técnica que o mestre dele ensinou, e ele nunca usou porque ele tinha ódio do mestre dele. Ele usa uma técnica nova, que são as penas incandescentes de Fênix. E ele ataca a Cloto, né, e derrota ela de vez, né? Quem matou a mulher do Destino? Hã? A Senhora do Destino? Não, ele não matou ela ainda, só derrotou ela. Patifou ela no chão lá. Patifou ela, inclusive tirou o elmo das outras também. Né? Aí, inclusive, quando ele usa essa técnica, do Ikki usa essa técnica nova, ele tem brilha assim uma tatuagem de Fênix na testa dele, como aqui o Jorge tinha na testa dele também. O Jorge tinha uma tatuagem de Fênix, né? Por baixo da máscara. Então eles começam. Então o Ikki agora resolve enfrentar as outras também, né? Então ele logo dá cabo da outra com o Ave Fênix mesmo, né? O golpe dele normal. Só que não mata também. E aí a outra, a que sobrou, ela resolve usar de outra estratégia para tentar derrotar o Fênix, né? Para tentar cumprir o destino de eliminar o Fênix, né? Ela usa os fios dela lá para fazer começa a criar uma ilusão e aparece diante do Fênix o túmulo da Esmeralda. E aí ela oferece a ele a chance de trazer a Esmeralda de volta à vida se ele oferecer a vida dele no lugar dela. Ela pode mudar o destino e fazer a Esmeralda voltar à vida. Porque o Ikki, ela tinha detectado que o Ikki tinha esse grande remorso dentro dele, do coração dele, de ter desviado do golpe mortal que o mestre deu nele, e esse golpe pegou na Esmeralda. Então, assim, a proposta seria que ela mudasse a história, né? O Ikki levaria o tal do golpe, de repente morreria, e a Esmeralda ficaria viva, né? Certo. Então, assim, ele estava disposto a fazer isso, só que aí, antes que ele começasse a se entregar, né? Quando ele achava
quando as moedas estão achando que vão ganhar e vão partir a vida dele, o fio da vida dele, né? Aí ele não consegue, o fio não quebra e tá pegando fogo. E aí a gente vê que a Esmeralda tá ajudando o Ikki, o espírito da Esmeralda tá lá dando apoio ao Ikki, o Ikki se toca que a Esmeralda jamais ia aceitar voltar à vida em troca da vida dele. Verdade. Né? E aí ele diz que, mesmo sabendo o que fizeram com o mestre dele, né? De certa forma era por causa dele, né? Pra uma trama do destino em torno dele, ele não tinha perdoado ainda o que o mestre dele fez. O mestre dele fez o que fez, matou a Esmeralda e tal, e isso não mudava na cabeça dele, né? Ele só agora não tinha mais o ódio que ele tinha, né? A ponto de usar a técnica do mestre dele, né? Pelo menos naquele momento ali, né? Então ele resolve queimar o Cosmo mais ainda, e a armadura dele começa a ter uns traços dourados também, né? Uns traços, né? Então ele começa, com um golpe só, ele derrota as 3 de novo, acaba com as 3 que estavam lá, né? Se preparando pra atacar. Só que antes delas caírem lá, ele até poupa, diz que vai poupar a vida delas para que elas vejam que os planos delas não vai dar certo. Aí elas, com as últimas forças que elas têm, elas resolvem sacrificar as vidas delas para mudar o destino do Ikki com o fio de oricalco do Hefesto, aquele fio de oricalco. Então elas jogam no Ikki, envolvem ele, e aí elas fazem a última cartada delas, elas mudam o passado mais antigo ainda. Então elas fazem a Pandora escolher, em vez de escolher o Ikki, escolher o Shun, que é como a história que a gente conhece. Então o Ikki fica indignado, porque ele vê a linha do tempo se traçando e vê que o Shun ganha o colarzinho do Hades, vê que o Shun no futuro vira o Hades, e ele fica indignado, mas não consegue fazer nada. Aí as 3 morrem, né? As 3 morrem, o Ikki é levado de volta, né? Pro nosso mundo. E ele desperta como se tivesse só sonhado com tudo aquilo. Ele tá lá na Ilha Canon. Tudo um sonho. Desmaiado, com a armadura dele normal de novo, como era antes. E os Cavaleiros de Bronze estão ao redor dele com a Saori, porque eles tinham ido até lá, né? Porque eles sabiam que o Ikki tá sendo perseguido, né? Por inimigos e tal, porque eles estavam preocupados com ele. Só que eles se preocuparam todo, porque chegou lá o Ikki tinha matado todo mundo, né? Então o Ikki pega e, né, diz que não lembrava de nada, parece que ele diz que tem um sonho, mas não lembra o que aconteceu direito, ou seja, o Cronos apagou a memória dele para que ele não lembrasse nem o passado do mestre dele, então ele, né, volta ao status. Olha aí, gente. Então ele nem lembra, ele nem usa o golpe do I, nem vai mais usar o golpe do Guilt, resolveu tudo. Nem lembra mais do passado do Guilt, nem nada, e fica como estava antes. E a história volta a ser como a gente sabia. O Shun é o hospedeiro do Hades, mas o Ikki não sabe disso ainda. O Ikki não lembra, né? Porque o Ikki também... Elas destroem o que já existia, então é como se nunca tivesse existido. Logo, não pode haver memória de uma coisa que nunca aconteceu. Aí vem o final da história. Corta para o Cronos lá no templo dele, né? Falando com aquele mural que ele tem dos deuses, né? Dos deuses do Olimpo. O Zeus, que tá talhado lá no mural, ganha vida, né? E aí começa a falar com ele através do mural. Lembra aquele outro filme também antigo? Não tinha um filme antigo que... Acho que era do Jazão mesmo, né? Que tinha, que a Atena se materializava no barco pra falar com ele. É que não era o Fruit, não? Eu não lembro agora, acho que era o Fruit. Não, acho que é o Jazão. Eu acho que é o... Aparece só, tipo, o rosto deles grande no... Não, mas tinha um que não tinha um que aparecia que o barco falava com ele? A imagem da deusa falava com ele? É mais ou menos essa ideia. A ideia é o Zeus fala com o Cronos através da estátua dele lá, né? Da parede entalhada, né? E aí ele diz que basicamente não deve nada ao Cronos porque ele fez aquilo com a ajuda do Hefesto, né? Assim. Aí dá uma enganada no Cronos, dá uma rasteira no Cronos, né? E aí o Cronos fica possesso, porque o Zeus diz que não deve nada a ele, que ele não vai ser Deus coisa nenhuma do Olimpo, né? E que ele se põe no lugar dele, né? E aí o Cronos fica indignado, ele tão indignado que ele destrói a parede dos deuses lá do Olimpo, aquela parede dos deuses. E aí ele diz que vai se vingar, e aí mostra que ele tá erguendo uma outra coisa que parece ser um relógio, parece uma imagem dele mesmo carregando um relógio nas costas. Que ele chama de relógio do apocalipse. E com aquilo ele vai se vingar. E aí pronto, corta a história aí. Então a gente vai ver o Cronos aprontando, mas num outro volume, focado em outro personagem, em outra história. O Ikki já foi, parte do Ikki. Mas o Cronos ainda vai tentar mexer nos bronzeados ainda. Vai tentar fazer alguma coisa agora, né? Só que agora a história é outra, o rumo da história agora vai ser outro.
Sem interferir na história do Ikki. Estou convencida. É isso aí, gente. Olha, tá bom. Gostei. Eu não gostei do Jorge só, mas o Paranauê aí do foi mal, o Jorge é gênio. O Jorge é gênio, para. Mas esse Guild aí eu não gostei não. Mas o passado da armadura, tal, o Ikki lá no Erebu e tal, eu achei interessante. Será que todos os volumes vão ter alguma coisa relacionada ao treinamento deles? Tipo, vai tentar trazer uma camada que não trouxe antes? Pode não ser. Eu acho que todos eles vão ter uma história que tem a ver com a armadura, né? A armadura E é legal, né? Porque a armadura do Yoga, por exemplo, diz que tá lá na geleira desde pra sempre. Né? Por exemplo. Diz que também é igual a armadura diferente. Teoricamente ninguém nunca usou ela, porque ela tá lá desde a Era Glacial, eles falam? Isso foi removido pelo Kurumada, né? Foi removido? Ei, Kurumada, mas você não dá uma dentro também, né? Essa referência aí foi removida. Ei, Kurumada. A armadura do Shio também fica lá embaixo do negócio mocota. De todas as armaduras dos principais aí, dos Cavaleiros de Bronze principais, só de Pegasus que foi utilizada? A de Pegasus ganhou lá do 2024, você leva. A do Shun também, né? Você tem que fazer o sacrifício lá. A do armadura de dragão, ela não tinha sido utilizada, ela tava lá recebendo as águas da cascata de Rosan há muito tempo, né? Então. Também. Mas ela teve um usuário no passado. Não se sabe quem. Teve, em algum momento teve. Eu não lembro se teve não lembro se essa história foi abordada em algum lugar, em algum guide, eu acho que não. Em algum momento explica qual a armadura que o Doku usava antes de ser Cavaleiro de Ouro? Supostamente ele é de dragão, né? Supostamente sim, mas acho que nunca foi falado, né? E até onde a gente sabe, os Cavaleiros de Ouro são todos de ouro, já nasce de ouro. Pô, e tinha que ser. Mas sei lá, tinha que ser o dragão, porque o mestre dele era um dragão, pô. Mas o Next Dimension coloca que o Doku e o Shion eram de bronze antes. O Next Dimension não é canônico. É outra linha do tempo, né? Mas, isso aí é outra loucura, gente. O fato é que a gente não sabe. Não sabe, mas assim, a armadura de Andrômeda também não sabe, não tem registro de quem era o usuário antigo dele, mas ela também estava lá de Andrômeda, né, há muito tempo. Tô sentindo, sabe o que eu tô sentindo, gente? Sabe o que eu tô sentindo? Sentindo que vai ter Camus aí, hein? Vamos estragar o Camus de outro jeito. Eu acho que vai ter, hein? Pois a gente já sabe que a próxima história vai ser sobre o Shun, o próximo volume do Time Odyssey, né? É justo. E a última é a do Seiya. Mas o que eu tô confuso é o seguinte: o Cronos queria mexer no Ikki porque o Ikki ia matar os deuses. O que ele vai querer com os outros bronzeados? Não sei. Agora a ideia do Cronos, né, se vingar do ele não, né? Tá mais afim de ele vai. É verdade. O Jerome falou em uma das lives que ele deu aí. Deu várias entrevistas em várias lives. Teve uma delas aí que ele disse que eu chamei o Jerome Alquê pra dar uma entrevista pra gente há 5 anos atrás e ele não quis. Pois ele tá famoso, também não vou chamar. Não, mas insiste aí que talvez ele quer pra divulgar, né, a obra dele. Ainda mais quando ficou confirmado quem é que vai publicar no Brasil, né? Porque a gente sabe que vai ter aqui. Mas eu não parlo francês, infelizmente não parlo francês. Mas ele fala inglês também, não? Fala mesmo? Sei. Não sei. O meu francês é muito pouco pra falar, assim. Eu não falo nada. Dá pra traduzir. Pra falar. Mas o que eu tava falando? Chama aí ele pra falar inglês que a gente faz. Da vingança do Cronos nos Zeus. Pois um dos objetivos, o que o Jerome falou era que um dos objetivos do Cronos era ter um corpo físico novamente, né? Porque o Cronos, ele tá nessa forma incorpórea, né? Então é isso aí. Interessante. Ele confirmou a ordem? Tipo, vai ser o Shun próximo? A gente já sabe qual vai ser o último, por exemplo? Só sabe que vai ser o próximo Shun, que ele deu um spoiler logo no começo, né? Ele tinha dito isso, né? Tem uma exposição que ele fez em que apareceu uma ilustração do Aiolia, né? Eu não sei se já do próximo volume, né? Não sei se tem a ver com isso. Mas, enfim. O Máscara da Morte aparece, né? O Death Mask aparece lá nesse primeiro volume, né? Então acho que Cavaleiro de Ouro vai aparecer. O Shura também apareceu, brevemente, mas apareceu, né? Então a gente não sabe, né? O que mais vai aparecer. Mas, assim, a ordem é Ikki, Shun, aí eu imagino, né, que seja Yoga, Shiryu,
E o último é o Seiya. Ele também disse. Ele chegou a dizer que o último era o Seiya. Faz sentido. Né? Interessante. Não achei ruim de todo ruim, não. Achei interessante. Essa coisa do Jorge não me incomoda, porque eu gostaria que o Jorge fosse babaca por si próprio. Embora seja até bonito. Ih, ofendi. Cara, eu fiquei calado, velho. Mas o bagulho é que ele é guilty, mano. Ele devia ser culpado de alguma coisa. Ele não é culpado de nada, no fim das contas. Ele é um tá apanhando aí de graça, Jorge. Jorge. De graça. Ô, Jorge, todo mangá de Sensei agora vai ter um Jorge? É isso mesmo? Sempre. Não, e esse é o pior de todos, né? O do Santia Show, pelo menos, era legalzinho. E que isso? Cara, farpas. Não, eu nunca gostei desse nó do Mestre do Ikki, velho. Eu acho mó estranho. Geral tinha Mestre Cavaleiro de Ouro e o Mestre do cara é um doido com a máscara do índio do Crash, tá ligado? O Aku. Mas isso era legal. É que tem uma influência. Agora eu não sei de onde que vem aquela máscara, mas aquela máscara ela é ritualística de algum lugar. Agora eu não sei onde é. Eu achei legal. Não sei se eu gostei muito dessa ideia. O Michael chegou a fazer um artigo sobre o Guild também. Enfim. E aí, mas o negócio que me deixa louco é o seguinte: ele tomou um Satã Imperial e durou 6 anos o Satã Imperial. Caraca! Não acreditava esse Satã Imperial. E ele não é de tão. Ele não é matar alguém? Porque se ele ele matou alguém só quando ele matou a Esmeralda, não foi? Se ele fosse bom nesse momento de lucidez dele aí que ele falou com a filha dele, ele falava com ela, foge, não fica perto de mim não, senão eu vou te matar, tá ligado? Não sei. Detalhe que no mangá não é filha dele, né? Ela é só uma mina lá. Ela é uma mina lá. É porque assim, é complicado. O Jerome claramente tá completamente inspirado pelo anime ali. Sim. Entendeu? Completamente, ali é tudo anime. Só que como ele tá fazendo uma história para o mangá, porque ele é obrigado a tratar com o Kurumada e não com a Toei Animation, né? Ele fez a coisa toda voltada para o mangá. Então o visual das armaduras é do mangá, né, e tal. Mas muita coisa ali é anime. É anime todinho. Sim. O jeito, a forma dele contar a história, as referências, sabe? Assim, ele até explica na edição de colecionador, no começo, ele explica que lá atrás, no passado, quando ele conheceu as Jump Gold Selections, né, que cada um tinha uma side story, né, ele ficou encantado com aquilo. Então, assim, ele queria fazer uma coisa parecida com essa. Tanto é que as side stories na Jump Gold Selection, né, cada uma delas, são 3, elas trazem justamente nesse formato, texto e e algumas ilustrações só. Sim. Não é em formato de mangá, é em formato de novela, de novel, né? Então, assim, ele fez do mesmo jeitinho, até as cores é parecida, até a forma de fazer é parecida. As ilustrações estão lá e tal, e o texto é basicamente texto. Cara, texto, mas eu achei bem inventivo, assim, do Jerome, essa coisa do Cronos, a coisa dos fios de Festos lá, das moiras e tal. Achei que ele, é aquela coisa, uma fanfic bacana que ele tá quadrinizando, cara. Eu achei bem interessante. Pois é. O fã não é engraçado. A impressão que eu tenho é que o fã tá reagindo assim. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Até você vê lá no Discord, teve Discord em relação a isso aí, né? Eu não vi. A turma se dividiu, não gostou? O que a turma não gostou? Teve um dos nossos amigos aí que talvez estejam lá nos ouvindo, que não gostou nada disso. Eu lembro que o Gordinho tava puto, ele queria 5 minutos pra xingar o Jerome aqui. Já tá entregando, então. Ele pediu pra xingar ele, agora eu lembrei disso, é verdade. Pronto, pois é. Então, assim, muitos fãs acharam meio estranha a história, né, assim, nesse sentido. Tem aquela coisa de realmente você pegar pra ler e parece um filme de Sensei. É uma coisa curtinha, né, e tal. Curtinho, rapidinho. Né? Acho legal isso. Bem daquele jeito. Os enquadramentos fazem referências a muitas cenas do anime, sabe, também. As cores dos personagens, né, é muito a cara do anime e tal. Mas a galera ficou nessa, né? Mas isso aí não é canônico. Aí é um assunto que até mexe com o Jerome, né? Porque aí tem aquela coisa. Os fãs mais puristas, né? Que vai nessa onda de canônico, estão nessa de dizer que aquilo ali é só um fanfic, que aquilo ali não é, sabe? Que aquilo ali é só uma viagem, que não tem nada a ver. E ao mesmo tempo tem aquela galera que não quer se desfazer
do Jeromê, né? Que não quer ir contra ele, que não quer, sabe? Não quer desagradar o cara. Que não quer desagradar e tal. Então, assim, é uma coisa engraçada as reações que eu vejo por aí, sabe? Tanto de fãs de outros países, como também dos próprios franceses, né? Então, assim, tem aquela galera que tá celebrando, que tá comemorando, né, e tal. E tem outros que estão achando meio assim, sabe? É inveja, eu acho que é inveja. Essa coisa do Jeromê tá fazendo referência a fãs, e, sabe? Também não agradou a alguns. Enfim. Eu acho que isso realmente... Meu saldo é positivo, pra mim. Eu também acho bem positivo. É uma historinha legal, parece com aquelas questzinhas que tinha no Santos Online, tá ligado? Você conversava com ele, te contava uma história, você caía na porrada e acabou. Mas eu acho que, assim, ele também tem um pouquinho essa coisa de ser um sonho, né? Resolve rápido, porque aí você não interfere no que já aconteceu. Você não fica pensando, mas por que... E tem muito isso com o spin-off Sensei, né? Tipo assim, isso não encaixa com o que já tinha. Esse encaixa porque apagou a memória e dali pra frente é o que a gente conhece, tá ligado? Então ele tem um pouco dessa prerrogativa. Vai ser um pouco repetitivo se ele ficar fazendo isso com todos os outros, né? Vai ser curioso ver. Isso que eu acho que ele vai fazer, tá ligado? Ele vai pegar, vai contar uma história um pouco diferente em cima de algo que a gente já sabe. Eu achei, como o Alan falou, eu acho que é um saldo positivo. Justamente por ser um saldo positivo, eu acho bem inventivo, curioso. É que essa coisa dele homenagear fãs, que eu acho muito simpático da parte dele, é um fanservice que vai contra a inventividade dele, entendeu? Mas é outra coisa. Mas eu acho que é uma coisa que não afeta em nada. Não afeta nada, mas assim, a gente não ajuda em nada, sabe? Detalhe, a gente só sabe desse detalhe da inspiração do nome do fã, que é de fã, porque a edição de colecionador entrega. Porque se não fosse isso, a gente sabe. Tanto é que quando eu traduzi a primeira vez, que eu traduzi do japonês da Champion Red, eu não tinha referência que ele deu na edição de colecionador, né? Eu achava que era uma referência ao nome francês, que era a versão Jorge em francês. Seria Georges, né? Sim. Só que não, no final das contas, ele mesmo diz lá na versão francês que é Jorge mesmo, assim, sabe? Cara, então, é Jorge escrita, tipo, igual o meu nome ou é George? Igual o teu nome, entendeu? É Jorge. Então é Jorge. Ai, que nome feio. É o Jorge. Tem uns nomes que são feios, não dá pra dar pra personagem. Como assim, cara? É legal, pô. O cara é peruano, da hora, mano. Isso é legal. Esse peruano é foda. Ele tá com esse visualzão foda. Não foi medo de ninguém, velho. É porque, tipo assim, é muito doido, né? Eu lembrava agora do Rise of Poseidon, quando eu tava traduzindo, eu lembrei de uma coisa. Eu me peguei. Eu sempre, mesmo que eu tenha acostumado a algumas coisas, eu sempre acabo dando uma olhada nas pesquisas anteriores que eu fiz pra ver e lembrar de algumas coisas, de algumas traduções, até de nomes mesmo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça do Sorrento, né? Porque o Sorrento, eu sou da época que o Sorrento era com R só, se escrevia. Verdade. Né? Não é mais. Só que depois de um tempo a galera começou a escrever, até as traduções dos mangás trazem Sorrento com 2 R's, mesmo? Né? Porque a redublagem, a dublagem que foi feita na Alamo, né? Também fala Sorrento, né? Eles não usam mais Sorrento, né? Porque de fato o nome vem de uma cidade, por assim dizer, uma comuna, né? Italiana, né? Então, o nome de fato seria Sorrento, com 2 R's, né? Só que eu fico me perguntando se é isso mesmo, porque ao mesmo tempo eu já vi a Cosmic Special, por exemplo, ela transcreve, ela faz a transliteração de Sorrento como Solente, né? Louco! Pois é, né? Tem essa versão. De onde é que eles tiraram isso, né? E aí eu fiquei parando pra pensar também, porque o Sorrento, ele é austríaco, ele não é italiano. Então, não faz sentido nenhum. E se você pegar o nome dele e traduzir em alemão, é Sorrente. Sorrento. Não é Sorrento. É Sorrento. Talvez seja isso que os japoneses pensaram quando fizeram a Cosmic Special, sabe? Então o nome do Sorrento, talvez mais correto seria, se for puxar pela nacionalidade dele, talvez seja Sorrento, entendeu? Só que já tá tão enraizado que é Sorrento e tal, que, né? Não, vamos mudar a partir de agora, editorialmente. A gente vai chamar de Sorrento. É igual o outro lá, Alan, que o Cosmo Fantasy revelou pra gente, que a gente chama o Lune, ele 30 anos, é René o nome dele. Caraca, bicho, de onde veio isso?
o Lune é outro personagem, né? Que tem Rune, Lune, e no final das contas é uma versão de leitura é uma versão de leitura francês da palavra do nome René. Né? Exato, o René. René de Balrog, né? gente. René de Balrog. Então, assim, mas tava tão assim na cabeça dos fãs que é Lune, Rune, que. Sim. Não, tá tudo bem. Mas aqui a gente segue o novo acordo ortográfico. Sempre que sai o novo acordo, a gente. Isso. Eu cheguei a cogitar traduzir mudar só o Rento, mas a gente tava tão assim. Vamos, Alan. Eu vou com deixa você. Pra lá, eu vou com você, Alan. Eu sou sua base eleitoral, Alan. Vamos junto. Mas voltando à pauta, volta à pauta. Grande Time Odyssey. Então o Time Odyssey é isso. Finalizou o primeiro. Vai sair no Brasil, inclusive, o Time Odyssey? Só não não sabemos por quem, mas vai. Mas vai. Dá até pra tentar fazer um linkzinho. Ah, não, mas aí eu vou estar viajando demais, que eu tô linkando esse... Porque pra mim, a história passada do Ikki era o que rolou lá com o Cagarro, né, em Lost Canvas, mas enfim, eu já tô viajando muito. Ah, mas é de séculos atrás, é outra vida, é outra história. É isso, cara. Pera. Marília Mendonça falou, supera, cara. Eu vou contando aí Lost Canvas. Eita, não, peraí. Então de Time Odyssey é isso. Nós temos também... Só mais detalhe, né? Lá na França, algumas livrarias, né? Eles venderam a edição de colecionador com um brinde, uma ilustração extra. Feita pelo Alquier, né? Eu não sei se isso vai vir pra cá também, mas... É nada, aqui só vai vir em papel. Fica aí a detalhe, né? A edição de colecionador tem umas ilustrações a mais dentro de que o Alquier fez. Tem esboços que ele fez dos personagens, tem versões diferentes da armadura de Fênix que ele fez. É bem legalzinho, sabe assim? Um conteúdo extra que vale a pena, né? Eu tô esperando a minha chegar. Teoricamente chega semana que vem a minha. Você comprou a francesa mesmo? Comprei a francesa, mas vai sair na Itália também, né? Foi anunciado né? Saiu na Itália também, né? Dia 28 de outubro vai sair na Itália. Tanto o Time Odyssey como também o Final Edition vai sair lá.